hoje é o dia de proteção às florestas, né? Eu coloco aqui para a bancada o seguinte: o senador Plínio Valério, que é o presidente da CPI das ONGs, ele deu uma entrevista, inclusive na Jovem Pan, no site muito interessante, e ele declara que o objetivo da apuração do que está acontecendo na CPI das ONGs é mostrar para o Brasil inteiro os índios invisíveis, que são, em suas palavras, usados, declaração do presidente da CPI, pelas organizações que atuam na Amazônia como um estado paralelo, como disse em sua audiência o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Só ouvimos que o clima está sendo prejudicado, que a Amazônia está pegando fogo e devastada, que estão acabando com a cultura do índio e que o índio não quer isso. Estamos mostrando que o índio quer sair do isolamento, quer dignidade e quer autonomia. Na avaliação do Tucano, né, ele é do PSDB, o colegiado, cujos trabalhos foram iniciados em 14 de junho, há um saldo positivo. Depois de muitas sessões com 6 depoentes, os senadores vão receber agora antropólogos que trabalharam na instauração das reservas indígenas e representantes de algumas empresas também vão participar. O Brasil já tomou conhecimento desta triste realidade. A Amazônia é rica na cabeça de todo mundo e sua população paupérrima, beirando a miséria. E ele fala aqui, olha, o Brasil tomou conhecimento desta realidade indígena que não é a realidade do ator Leonardo DiCaprio e nem do presidente da França, Emmanuel Macron. Ok, comentários da nossa bancada. Joanilson Rodrigues, a palavra é sua. Olha, essa questão antropológica, eu acredito que ela seja, sim, primordial. Na CPI das ONGs, falou uma deputada indígena, a Silvia Wayapi, eu acho que é assim que se pronuncia, lá do Amapá, e ela trouxe questões assim muito importantes sobre a geopolítica da região, ela falando do estado dela, do Amapá, que faz fronteira com a Guiana Francesa e falando do interesse, inclusive, que o parlamento francês já proibiu a exploração de petróleo na região, porque eles não querem que a Guiana dê um grito de independência da França, continua sendo colônia francesa. Se, por exemplo, o estado do Amapá, que é o meu estado, venha a explorar, veja, é bom que isso fique registrado, venha a explorar o petróleo na região, para a autonomia, para o desenvolvimento econômico, pode incentivar a Guiana Francesa, que faz fronteira com o Brasil, pelo estado do Amapá, a querer dar um grito de liberdade e de autonomia, se tornar independente da França. E isso é pernicioso para o comércio internacional, principalmente para a Europa, porque na Guiana Francesa eles mantêm a base de lançamento de mísseis. Isso é incomum na Guiana Francesa. Então, o parlamento francês já discute proibir a exploração de petróleo, inclusive na Guiana. E sua guerra de narrativas, essa pressão internacional, tem conquistado a opinião de incautos dentro do Brasil, que mantém uma política devastadora de condenação à miséria aos povos da região. Então nós temos quilombolas, indígenas, homens do campo, homens da floresta amazônica e mulheres condenados à miséria eterna, porque alguém acredita que a interferência da Europa ou de outro país no Brasil, que essas interferências valem mais que a dignidade do povo brasileiro. Ela trouxe algumas questões numa entrevista que ela deu para o Oeste e realmente me fizeram parar para pensar. Ela passou por uma questão de tragédia na família, porque essas ONGs falaram, não, você tem que ter o parto na aldeia, você é indígena, você não pode usar o SUS, você não pode usar o hospital, você tem... Bem, e ela já tinha 3 ou 4 filhos e a sobrinha dela morreu há pouco tempo por complicações no parto na aldeia. Um exemplo cruel disso é que, por exemplo, ontem mesmo nós tivemos veiculação de uma matéria muito poética, por sinal, em uma outra rede de TV, em que falava sobre ações de saúde numa aldeia, o Ayampi, no caso, a aldeia Aramirã. E nós observamos que muitas das pessoas ali questionavam sobre essa relação, por exemplo, da saúde dentro de aldeias indígenas. E onde muitas das vezes se questionava o porquê da necessidade de indígenas utilizarem o sistema único de saúde. E eu dou um exemplo muito prático. Minha sobrinha, Anaí Wayapi,
Tá fazendo exatamente 2 meses agora. Ela, grávida do 5º filho, foi bombardeada de que ela é uma mulher indígena, de que ela deveria ter o seu filho dentro da aldeia, que ela não deveria mudar o costume. E ela morreu durante o parto, sem nenhuma assistência, sem médico, sem enfermeiro, e deixou 5 filhos e um bebê recém-nascido. E é cruel isso é cruel. Como toda essa sociedade vivente tem acesso às demais tecnologias, à cintilografia, à possibilidade de utilizar um CTI, e por nós acharmos poético, nós condenamos um povo a viver em 1500, onde essas tecnologias e essa ciência não existia. Quem lucra com isso? Nós temos pessoas que estão morrendo, isoladas, muitas delas convencidas de que aquele modo de vida é o melhor modo de vida que pode existir na sociedade. Mas muitas dessas pessoas não voltam a viver nas cavernas, né? Eles são descendentes dos homens das cavernas, mas não querem voltar para lá. Mas querem que povos indígenas brasileiros vivam única e exclusivamente num tempo, num espaço secular do ano de 1500, com aqueles mesmos costumes, sem acesso a absolutamente nada. Isso é cruel. E há quem torne tudo isso poético. Sim, existe determinada poesia, mas as pessoas que veem a poesia não acordam pela madrugada para buscar água no rio. Elas não matam Tanapanã no corpo. Elas não são obrigadas a abrir uma estrada nos próprios braços. Elas não são obrigadas a utilizar um machado, não são obrigadas a utilizar um terçado, e acham que viver na mata e se esconder de uma onça é maravilhoso. Não. Porque eu viajei com as coisas que ela falou e eu fiquei imaginando esses filmes de ficção de extraterrestres que invadem a Terra e se aproximam da Terra. Quase sempre no cinema eles entram em guerra com a Terra. A gente sabe que muitas pessoas apaixonadas pelo tema da ficção científica imaginam extraterrestres chegando à Terra e compartilhando um conhecimento de uma potencial civilização mais avançada do que nós. Você imagina o que seria absurdo, né? Se houvesse, de fato, uma civilização de um outro planeta, de uma outra galáxia que viesse visitar a Terra e nos tratasse como bichos de zoológico. É isso que fazem com os índios. Não querem que ele tenha médico, não querem que ele tenha celular. Dizem que isso é aculturar o índio. E você vê as reservas americanas, dos índios americanos, tem algumas reservas têm até cassino. Então, porque os índios merecem prosperar como quaisquer outras pessoas de quaisquer etnias. O mundo ocidental, sejam europeus, africanos e tal, passaram pela época das cavernas, e nem por isso nós queremos continuar vivendo na época das cavernas.